Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre conceitos fundamentais da genética. O que é um gene? Tem dois tipos de classificação, o que seria no termo da genética e da citogenética. Vamos lá do da genética primeiramente. Unidade de transmissibilidade genética que responde pela hereditariedade de um caráter, ok? E pela citogenética, é um segmento de DNA transcrito num RNA mensageiro e é traduzido lá no citoplasma, né, na forma de uma proteína. Os dois conceitos são importantes, um está mais a nível molecular, assim, explicando os detalhes da síntese proteica, e o outro falando ali mais na forma assim, de um conceito, né? O que seria um alelo? Então a gente tem que pensar o seguinte, o gene é a estrutura geral, tá? E o alelo seria uma parte dele, seria uma variação do mesmo gene, tá? Disse que de um ou outro genes responsáveis pelo mesmo caráter hereditário que se encontram em cromossomos homólogos, tá? Então os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos irmãos vindo de pai e de mãe que trazem ali no mesmo locus gênico aquele gene, né? Aquele alelo, e são variações desse mesmo gene. Um homozigoto, a gente já está falando quando esses alelos começam a se organizar, se agrupar ali, né, nos cromossomos homólogos. O indivíduo que apresenta um par de genes para certo caráter, os dois são idênticos, é considerado um homozigoto. Por exemplo, representando pelas letrinhas, azão, azão e azinho, azinho. Os dois alelos são iguais. E o heterozigoto, quando teremos a situação contrária. Nós temos dois alelos diferentes, né, em cromossomos homólogos. Daquele que apresenta num determinado par de genes para certo caráter, dois alelos com determinação para manifestações diferentes. Então, conforme a situação em que ele se manifesta, como ele está organizado, aí vai ter a questão dele ser dominante ou recessivo, que são dois conceitos também bem importantes. Ele vai ser dominante quando ele se expressa mesmo tendo apenas um deles. Então vamos pensar em dois alelos diferentes, azão e azinho. Tendo pelo menos um azão, a gente já tem a manifestação dele. Então ele é dominante, tá? Dois, nem se fala, tá? Agora, quando ele é recessivo, na presença do dominante ele não se manifesta, tá? Ele só vai se manifestar se tiver dois recessivos. Ou seja, se ele for azinho, azinho, tá? Lembrando, no mesmo cromossomo, em cromossomos homólogos ali, tem essa chamada manifestação. O que seria um locus gênico? Locus significa local. Então é o local exato onde cada gene deve se situar no cromossomo, tá? Obedecendo a uma disposição linear desses cromossomos ali. O plural de loco seria loci, tá? Então nós temos ali o que a gente chamou de cromossomos homólogos, que são aqueles cromossomos iguais, um par, vindo um do pai e um da mãe, um do espermatozoide e um do óvulo, tá? E o genótipo seria essa composição de alelos que se organizam, né, na forma dominante, recessivo, formando ali genótipos homozigotos ou heterozigotos. E para finalizar, o que seria fenótipo? Seria a manifestação mesmo, né, das características oriundas do genótipo, mais o meio ambiente que intervém nisso e dá a característica final ali, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre conceitos fundamentais da genética. Espero que vocês tenham gostado e até breve.